Como se formou e chegou a seu fim o império conhecido como pai da Europa Ocidental, que foi crucial na formação do Sacro Império na França e na Itália de como conhecemos hoje. A história do Império Franco será contada nesse vídeo. Se inscreva no canal, pois o vídeo demorou muito e deu muito trabalho para ser feito. Vamos ao vídeo. Antes de tudo, é importante lembrar que o Império Franco não foi o Império de Napoleão, que é o primeiro Império francês na verdade. Mesmo com os francos sendo considerados precursores da França, eles na verdade se originaram em Flandres e no sul da Holanda, com eles sendo considerados um povo germânico. Assim como vários países da Europa, eles se formaram a partir do Império Romano, e com os francos não foi diferente, mas ele apareceu no mapa mesmo, foi em 358, quando o imperador de Roma, Juliano, novamente encontrou as linhas de navegação da região bloqueadas por rebeldes. Ele, para apaziguar a situação, deu a eles uma zona autônoma no Império. Eles se tornaram federados de Roma. Nessa parte final do Império Romano, eles foram cruciais nas lutas contra os bárbaros. Um século se passou e o Império Romano já estava decadente, com ele desmoronando. Então os francos se organizaram e formaram um reino. O primeiro rei foi Clovis I, rei dos francos-sálios, desde 481. Com ele se convertendo ao cristianismo e sendo coroado rei dos francos em 496. Vale citar que os francos eram divididos em dois antes da sua independência, sendo o Reino Franco, que fazia parte de Roma e era uma zona autônoma, e os francos-sálios, que se assemelhavam um pouco mais a um grupo de tribos, mas tinham o seu próprio rei e essas coisas. E com a independência, Clovis I, o rei dos francos-sálios, naquela época se tornou também o rei do Reino Franco, unindo assim os dois países. A dinastia que governou o Reino Franco foi a dinastia Merovínios. As histórias do seu início são bem duvidosas, sendo consideradas mitos por muitos historiadores, com elas encarecendo de fonte. De acordo com a lenda, Morovel foi concebido enquanto a esposa de Clódio, que era um político romano, encontrou o Quinotauro, um monstro marítimo doidão lá. E ela teria sido engravidada por essa coisa, dando origem ao povo franco-sálio e posteriormente à dinastia Merovínia. Clovis foi muito importante para a história da França, com ele fazendo uma campanha que consolidou territórios francos na Gália e na Renânia em 486, que basicamente dobrou o tamanho do império. Ele se casou com a princesa de Burgúndia, Clotilde, e firmou uma aliança com os burgúndios. Ele fez uma campanha nos visigodos, que foi bem sucedida também, dominando boa parte da França. E devido a estímulos da sua esposa, Clovis se opôs ao arianismo e se converteu ao catolicismo, medida que resultou num fortalecimento da relação entre os súditos romanos e os conquistadores germânicos. Mas também enfraqueceu a relação com alguns nobres francos que permaneciam pagãos. Com isso já dava para ver que o reino não seria muito instável. Na verdade, a Merovingia não tinha um cotidiano muito instável, e com o avanço do sistema feudal na Idade Média e a diminuição do comércio, levou à criação de uma sociedade de populações isoladas em pequenas vilas autossuficientes, o que duraria até a Guerra dos 100 Anos. O conhecimento da leitura e escrita foi extremamente preservado em igrejas e mosteiros. Apenas os monges e pessoas mais importantes tinham acesso a esse conhecimento. Os francos tinham a prática de dividir tudo entre os seus filhos como herança, inclusive reinos. Então, após a morte de Clovis I em 511, seu reino foi dividido entre os seus filhos Teodorico, Clodomiro, Quidelberto e Clotário. Cada um administrava uma parte, mas o reino ainda era considerado unificado. No governo dos filhos de Clovis, eles se expandiram ainda mais, cobrindo partes da França, e ainda ultrapassando o rio Reno, dominando regiões da Alemanha e Turíngia. A Saxônia, no entanto, permaneceu fora do império até ser conquistada por Carlos Magno alguns séculos mais tarde. Clotário I conseguiu centralizar o império novamente, porém eles novamente acabaram sendo divididos em novos reinos semi-independentes, que antes tinham sido incorporados com casamentos. Vocês sabem no que isso vai dar, né? Os visigodos, que eram um reino na Península Ibérica, estavam lutando internamente por poder, então eles tiveram a brilhante ideia de pedir ajuda aos muros do Califado Abássida,
Eles ajudaram os visigodos, mas depois aproveitaram e invadiram toda a península em menos de uma década, salvo o reino das Astúrias. E como eles não conseguiam invadir o reino das Astúrias, eles invadiram o reino franco. Porém foram parados na Batalha de Tours, que abriu uma grande brecha para a reconquista, que ao todo durou mais de 700 anos, e teve uma grande participação dos francos. Em cada um desses sub-reinos francos havia um mordomo que agia como superintendente do reino, como ajudante do rei. Porém, uma série de mortes prematuras levou a vários reis menores de idade, o que fez com que os mordomos aumentassem a sua influência, estabelecendo a fundação de uma nova dinastia, os Carolíngios. Eles conseguiram o trono em 751. Pepino foi um rei eleito, embora tais eleições não ocorressem com frequência. Havia uma regra de que o rei tinha que ter apoio dos chamados homens líderes. Eles escolheriam um novo rei caso o rei do momento não esteja sendo eficiente. O rei Pepino ajudou bastante os estados papais em batalhas contra os lombardos, e o papa conseguiu novamente os estados papais, que tinham sido invadidos antes pelos bizantinos e posteriormente pelos lombardos. Após a morte de Pepino, em 768, seus filhos Carlos e Carlomano mais uma vez dividiram o reino entre si. Porém, Carlomano morreu e Carlos ficou com o reino todo, com ele ficando conhecido como Carlos Magno, que se tornou uma lenda tanto para os alemães, tanto para os franceses, com ele restabelecendo a balança de igualdade entre o imperador e o papa, dando influência ao mesmo. Em 772, Carlos derrotou os saxões, anexando eles e assimilando forçadamente, e o seu principal adversário era Viduquinho, que aceitou o batismo em 785, como uma das condições do Tratado de Paz. Porém, outros líderes continuaram a resistir. Então, após a Batalha de Verdun, em 787, ele ordenou o extermínio de vários pagãos. Depois de algumas revoltas, Carlos conseguiu a sua vitória definitiva contra os saxões, coisa que nem os romanos conseguiram fazer. Ao mesmo tempo, Carlos também conquistou os lombardos e incluiu a Península Itália na sua esfera de influência. Em 788, o Duque da Baviera se rebelou contra Carlos Magno, porém Carlos esmagou a sua revolta e incorporou a Baviera ao seu reino. Isso ampliou a sua influência e assimilou os povos locais. Carlos também se expandiu muito rapidamente para onde conhecemos como Áustria e Eslovênia, além de conseguir ultrapassar seus domínios dos Pirineus. No Natal de 800, o Papa coroou Carlos Magno como imperador de Roma, mas ele não gostou muito e preferiu o título de imperador dos francos e dos lombardos. A cerimônia reconheceu formalmente o Império Franco como sucessor do Império Romano Ocidental. Até sua morte, Carlos Magno criou vários vassalos ao longo da sua fronteira: a Croácia, Hungria, Boêmia, Morávia, alguns estados germânicos e a Bretanha, o que seria crucial para as fronteiras dos dias atuais. Carlos Magno morreu em 814 e dividiu seu reino entre seus 3 filhos. A parte ocidental virou o que hoje conhecemos como França. A parte central foi invadida pela França e Alemanha e virou apenas a Borgonha. E a parte oriental se tornou o que ficou conhecido como Sacro Império Romano Germânico. E assim termina o segundo maior império da Europa Ocidental, atrás apenas do Império Romano. O Império Franco deixou vários legados para a história, além de ter sido crucial para a formação do território e cultura da Itália, França e Alemanha, Países Baixos e Bélgica, e espalhou o cristianismo pela Europa, além de ter conseguido parar os mouros e ajudar na reconquista da Espanha e Portugal. E esse foi o legado deixado pelos francos. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Desculpa pelos barulhos. Até mais.